Após ver sua amiga perder a cabeça, literalmente, o guerreiro japonês ficou atordoado, sem entender o que aconteceu. Seu colega gritou que algo se aproximava. O guerreiro tentou atacar, mas em questão de segundos, também perdeu a cabeça. O último membro do grupo perseguiu a criatura em alta velocidade, desferindo um golpe, só que, infelizmente, a coisa foi muito mais rápida e ele não teve chance. Enquanto isso, no formigueiro, os coreanos haviam limpado a área. Com sua visão aprimorada, Baek Yeon-woo notou que ainda havia um longo caminho até a rainha, protegida por inúmeros guardas. Apesar da dificuldade, ele incentivou o grupo. Hoje isso acaba. Dessa vez será diferente. Dessa vez, vamos vencer. Do lado de fora, 2 caçadores japoneses investigavam o local onde o sinal de seus colegas desapareceu. Um deles se perguntou como 3 Rank S perderam para meras formigas. Ao encontrar o óculos de um amigo, ficou em choque. De repente, seu colega começou a vomitar, sentindo um cheiro forte. Olhando na direção do odor, ele ficou aterrorizado e disparou feitiços de gelo em todas as direções, tentando atingir a criatura, mas parece que isso não funcionou. De volta ao formigueiro, os coreanos chegaram ao quarto da rainha e foram bem recebidos por uma horda de guardas reais. Bin Ki-un bufou os caçadores e assim a batalha começou. O tanker, usando seu tamanho gigante, abateu várias formigas. Jang Yi carbonizou outras com magias de fogo. Sem se segurar, Yeon-woo assumiu sua forma de monstro, um enorme humanoide tigre branco, e desmembrou as formigas em seu caminho. Rain-sha ficou chocada com a transformação de Yeon-woo, mas, sem tempo para se impressionar, mais formigas surgiram. O arqueiro disparou flechas, enquanto ela, com a mão na espada, fatiou as formigas sem piedade. Em minutos, acabaram com os guardas, restando apenas a rainha. Com coragem, determinação e trabalho de equipe, desestabilizaram a rainha. Para se defender, ela liberou um veneno corrosivo, mas Bin Ki-un curou os caçadores. Com a rainha imobilizada, Rain-sha criou uma lâmina de energia e decapitou a criatura. A batalha, que estava sendo transmitida ao vivo, fez a Coreia aplaudir de pé. Orgulhoso, o presidente Gouken parabenizou os caçadores. Emocionado, Bin Ki-un abraçou Yeon-woo, feliz por vingarem seu amigo. Aliviado, Yeon-woo disse que agora podem voltar para casa. Mas algo aconteceu. A barreira de Jang Yi foi derrubada. Ele se perguntou como as formigas conseguiram, já que nenhuma delas tem força o suficiente para isso. Yeon-woo avisa que tem alguém se aproximando. Da escuridão, surgiu uma formiga bípede de pele negra emanando uma aura opressiva. Rain-sha começou a passar mal por causa do cheiro intenso que vinha da criatura. O tanker avançou, mas do nada, ele parou como se algo o impedisse de se mover. A formiga ignorou os caçadores e foi até a rainha e começou a comer a sua cabeça. Essa cena chocou a todos, que não entendiam o que estava acontecendo. Após consumir a rainha, a formiga olhou para Rain-sha. Num piscar de olhos, apareceu atrás dela, lançando-a para longe com um único golpe. O tanker reagiu, mas a formiga pulverizou seu escudo e braço. Mesmo assim, ele tentou atacar com o outro braço, que também foi arrancado. Yeon partiu para o ataque, mas foi facilmente derrubado. Jong tentou um feitiço, mas a formiga surgiu na sua frente, cortando seu peito com suas garras. Vendo uma brecha, o arqueiro tentou um ataque surpresa, mas a formiga pegou a flecha com apenas uma mão. Ele foi para cima do arqueiro, mas o tanker o impediu. O tanker, com os braços restaurados por Bin Ki-un, atacou novamente, confiante de que com o curandeiro poderiam vencer. Mas a formiga, imitando o Hulk, pegou a sua perna e começou a esmagar a sua cara contra o chão. Bin Ki-un estava confiante de que podem vencer, desde de que possa curar todo mundo. Como se tivesse ouvido, a formiga o localizou. Surpreso, Ki-un perguntou como conseguiu achá-lo. De repente, Ki-un começou a cuspir sangue. Ele não entendia o porquê. Pelo menos até ele olhar para baixo. O braço da formiga atravessou o seu peito. Desesperado, ele gritou para Yeon-woo fugir. Numa única bocada, a formiga comeu a sua cabeça. O tanker ficou em choque, mas para Yeon-woo, a cena foi devastadora. Diante dos seus olhos, ele viu outro amigo morrer. Furioso, ele foi para cima, mas a formiga pegou o corpo e o jogou em cima dele. Num piscar de olhos,
agarrou Yun-woo pelo pescoço e, abrindo a sua boca, começou a emitir sons estranhos, que aos poucos se transformaram em palavras. Palavras que formam uma frase, ditas para Yun-woo. Yun-woo, foge daqui. Você precisa fugir. Yun-woo não conseguia acreditar no que via. Não era o fato da formiga conseguir falar, mas sim pela voz desse monstro ser exatamente igual à do seu amigo. Ele o chamou de maldito e tentou atacar, mas a formiga apertou ainda mais o seu pescoço. A formiga começou a formular frases. Ele disse que os humanos atacaram a sua rainha, assassinaram a sua mãe, então para compensar, ele quer acabar com todos os humanos, principalmente o seu rei. Sentindo uma presença forte, a formiga soltou Yun-woo e desapareceu. Yun-woo, ainda em choque com o que aconteceu, perguntou o que era aquela coisa. Lembrando dele ter chamado a rainha de mãe, ele entendeu que aquela formiga negra deve ser o novo rei das formigas. Ele gritou para os outros se levantarem e fugirem antes que aquela coisa volte. Fora do formigueiro, Ryu e 2 caçadores investigavam o local onde perderam o sinal de seus colegas. Quando chegaram lá, encontraram os seus corpos num estado decadente. Nesse momento, o presidente da associação japonesa ligou, perguntando qual a situação. Ryu explicou que seguiram o plano, mas as formigas voltaram ao formigueiro e sofreram algumas baixas. O presidente perguntou pelos coreanos. Ryu respondeu que eles ainda estavam no formigueiro e perguntou se deveria ajudá-los. O presidente respondeu que não, dizendo que esta é uma ótima oportunidade. Ele ordenou uma retirada, dizendo que a cooperação com a Coreia foi encerrada. Relutante, Ryu obedeceu, avisando os japoneses pelo rádio para recuarem. De repente, Ryu sentiu uma presença e sacou a sua espada. Um raio vermelho decapitou um dos caçadores. Ryu ordenou que o outro fugisse e avisasse o presidente que ele demoraria. Sozinho, encarou o rei das formigas, que perguntou se ele era o rei. Surpreso pelo monstro falar, Ryu confirmou, achando a situação interessante. O rei soltou sua intenção assassina. Nesse momento, a sua espada começou a rachar. No formigueiro, Yun-woo e os outros estavam passando por um sufoco. Dos 5 caçadores que sobraram, 3 estão machucados, 1 está ferido e o outro está à beira da morte. Yun-woo começou a perder as esperanças. De repente, da sua sombra, surgiu um cavaleiro negro, seguido por outros 4. Eles levantaram uma barreira contra as formigas. Confusos, os caçadores perguntaram de onde vieram. Na Coreia, do alto de um prédio, Jin-woo usou a troca de sombra. Mesmo com a barreira levantada, as formigas continuavam avançando. Quando estavam prestes a alcançar os caçadores, Igre surgiu, seguido por Tank, Iron e Feng. Juntos, começaram a dizimar as formigas. Chocados, os caçadores queriam saber de onde vinham aquelas sombras. De repente, Jin-woo apareceu. Os caçadores ficaram confusos. Perguntaram como ele chegou ali. Ele diz que explicará tudo depois. Agora, ele e as suas sombras têm trabalho a fazer. Na Coreia, a transmissão caiu, deixando todos no escuro. Preocupados, os espectadores queriam saber o que acontecia na ilha. O canal responsável entrou em contato com um soldado que filmava. Ele explicou que a câmera travou, impedindo a transmissão. Enquanto tentava consertar, Jin-woo mandou as suas sombras fazerem uma limpeza. Iron usou seu grito da provocação, atraindo a atenção das formigas. Igris e Tank começaram o massacre, enquanto Feng ergueu uma barreira para proteger os caçadores. Jin-woo se aproximou dos feridos, entregando poções que curaram as suas feridas em segundos. Quando chegou a vez da Rei-Sha, o sistema informou que ela está ferida demais para a poção funcionar. Vendo sua condição crítica, Jin-woo percebeu que só havia uma opção. Antes que pudesse agir, as formigas pararam de atacar e abriram caminho. Da escuridão, surgiu uma luz vermelha. Era a aura intensa do Rei das Formigas, que havia retornado. Aterrorizados, os caçadores perguntaram por que ele voltou. Como se tivesse escutado, ele respondeu: "Achei que o rei de vocês estava lá fora, mas só encontrei um humano fraco segurando um palito brilhante." Os caçadores entenderam que ele falava de Ryu, o que significava que o mais forte Rank S do Japão foi derrotado. Jin-woo entendeu. Foi por causa dele que perdeu a conexão com a sombra implantada no Ryu. Ele começou a caminhar em direção à formiga. Os caçadores gritaram para ele parar, mas ao sentir a energia avassaladora emanando dele, ficaram em silêncio. Jin-woo encarou o Rei das Formigas, frente a frente. O monstro perguntou se ele é o rei. Com um sorriso provocativo, Jin-woo respondeu: "Rei? Engraçado, foi assim que sua mãe me chamou ontem à noite."
Tá legal, ele não disse isso, mas poderia ter dito. Nesse momento, o soldado consertou a câmera e contatou a emissora. Ele mandou religarem a transmissão ao vivo, sem atrasos, cortes ou edições. Ju-hee e Gong, olhando o celular, não acreditavam no que viam. Jin-woo está lá. Dina, em choque, queria saber como seu irmão foi parar lá. Ao contrário dela, o presidente Gokin ficou feliz pelo caçador Jin-woo ter aparecido. Diante de milhões de telespectadores, a batalha começou. O rei das formigas desferiu um soco poderoso que fez os caçadores tremerem. O monstro se surpreendeu quando viu Jin-woo intacto. Em retribuição, Jin-woo contra-atacou, com um poderoso soco. Os caçadores ficaram pasmos. Nenhum deles resistiu a um golpe daquele monstro, mas Jin-woo não só aguentou, como revidou. O rei das formigas atacou com um golpe martelo que Jin-woo defendeu. Pelos minutos seguintes, a luta ficou desse jeito. Um ataca, o outro defende. Outro ataca, ele defende. Ataca, defende, ataca, defende. Perdendo a paciência, o rei das formigas fez um ataque surpresa. Ele injetou um poderoso veneno na corrente sanguínea de Jin-woo, igual o que ele fez contra o Taishiki. Lembra dele, o assassino Rank B da primeira temporada? Se não, confira a playlist do canal com a primeira temporada completa de Solo Leveling, ou assista ao vídeo do recap completo. A propósito, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber mais conteúdo como este. Recado dado, bora pro fight. Envenenado, Jin-woo caiu. O Rei Formiga percebeu que ele é uma ameaça e decidiu eliminá-lo. Enquanto isso, no Japão, o presidente da associação foi informado da morte de Ryu e dos 10 Rank S enviados para a ilha Jeju, apenas 3 sobreviveram. Furioso, ordenou uma retirada imediata. O presidente japonês estava frustrado. Essa raid era uma chance do Japão se destacar, deixando os coreanos enfraquecidos, e sem seus Rank S, não teriam escolha a não ser se submeter e ceder em dungeons de alto nível para ele. Mas tudo saiu do controle. Furioso por ter seus planos arruinados, ele torcia para os coreanos perecerem naquela ilha. De volta a Jin-woo, ele se levantou e contra-atacou. Que conveniente! Graças à bênção do sistema, ele é imune a venenos. Vendo que Hain-Sha está em estado crítico, decidiu acabar logo essa luta. Ele desferiu um golpe poderoso, mas o Rei das Formigas desviou. Percebendo que o veneno havia falhado, o monstro assumiu uma nova forma, mais ágil e mais poderosa. Jin-woo não ficou atrás. Ele sacou as espadas duplas de Baran. Prontos e armados, a luta recomeçou. O Rei das Formigas estava na vantagem e Jin-woo estava com dificuldades. Vendo isso, o rei começou a usar magia de gelo, dificultando ainda mais para Jin-woo. Mas conforme a batalha se prolongava, o monstro notou algo. Jin-woo não estava enfraquecendo, pelo contrário, está ficando mais forte, equiparando-se ao seu poder. Agora, é ele quem estava tendo dificuldade, mas num momento de descuido, ele conseguiu pressionar Jin-woo e estava prestes a abrir um novo buraco na sua cabeça. Mas aí, o sistema concedeu a ele um pequeno upgrade. Com ela, Jin-woo fatiou a formiga. Aproveitando a brecha, ele atacou, mas o rei ergueu uma barreira de gelo e se regenerou. Vendo que está em desvantagem, ele decidiu recuar, mas vocês pensaram que Jin-woo ia deixar? Com sangue nos olhos, ele o perseguiu e o reduziu a um cotoco para não fugir mais. Irritado por estar sendo humilhado por um humano, o rei mandou todas as formigas atacarem. Ótimo plano, se o oponente não fosse o Jin-woo. Ele apenas sorriu e liberou as sombras, que dizimaram as formigas em questão de segundos, sobrando apenas o rei, que não acreditava na situação em que estava. Como um monstro que fica mais forte se alimentando dos inimigos, ele achava que era imbatível, mas diante daquele humano, ele sentiu algo novo, o medo da morte. Apavorado, tentou fugir, mas Jin-woo usou seu poder, o esmagou contra o chão. Desesperado, o rei se arrastou, como uma presa fugindo do predador. Jin-woo sacou as suas lâminas e fatiou o indefeso monstro sem piedade, o deixando em pedaços. O sistema notificou que Jin-woo derrotou o inimigo e subiu vários níveis. Terminada a luta, ele correu para Hain-Sha. Ele tirou um elixir da vida do inventário e a fez beber, acreditando que vai funcionar. Mas, para sua surpresa, o elixir não teve efeito. O sistema informou que ela estava em condição crítica demais. Nenhum elixir funcionará com ela. Desesperado, Jin-woo não sabia o que fazer.
Será que tem alguma coisa que possa fazer? De repente, Jinwoo teve uma ideia. Ele mandou o soldado desligar a câmera. Quando questionado, ameaçou quebrá-la. Assustado, o soldado obedeceu. Jinwoo chamou Feng e pediu que trouxesse o corpo de Bin Kyun. A sombra obedeceu, colocando o corpo do curandeiro ao lado de Hein. Nervoso, Yeon-woo perguntou o que ele pretende fazer. Jinwoo respondeu que não há tempo para explicar e pede para apenas observar. Encarando o corpo, Jinwoo comandou: "Erga-se!" Uma sombra se formou, tomando a aparência de Bin Kyun. Todos ficaram chocados. A sombra de Bin Kyun se aproximou de Hensha e usou o seu poder de cura, regenerando todas as suas feridas. Após a cura, ela voltou a respirar normalmente, indicando que ela vai ficar bem. Jinwoo explicou que o seu poder permite ouvir a voz dos mortos. Ele sentiu a presença do Bin Kyun e decidiu usar o seu poder. Yeon-woo, vendo seu amigo nesse estado, implorou para Jinwoo libertá-lo. Ele revela que Kyun nunca gostou de lutar, e forçá-lo a continuar a lutar mesmo após a morte parecia uma punição cruel. Apesar de considerar um desperdício, Jinwoo compreendeu e libertou a sombra. Antes de sumir, a sombra de Bin Kyun sorriu para o Yeon-woo, se despedindo do seu querido amigo. Emocionado, Yeon-woo agradeceu por tudo e desejou que o seu amigo descanse em paz. No Japão, o presidente recebeu a notícia de que os coreanos sobreviveram e derrotaram a criatura que matou o Ryu. Furioso, ele desligou e jogou o telefone contra a parede, frustrado por seus planos terem sido arruinados. Na ilha Jeju, as formigas sem uma rainha e sem um rei ficaram descontroladas. Um helicóptero pousou para resgatar os caçadores. Eles embarcaram, levando os feridos. Quando perguntaram por Jinwoo, o Jeonju-woo respondeu que ele ficou para eliminar as formigas e ovos restantes, prometendo alcançá-los depois. As portas se fecharam e o helicóptero partiu. Dentro do formigueiro, Jinwoo usou a sua nova arma, a Espada da Tempestade, desbloqueada após subir de nível. Com um golpe, ele dizimou várias formigas. Vendo que ainda restavam muitas, mandou as suas sombras cuidarem do resto. Pouco a pouco, o número de inimigos diminuía e o seu nível aumentava, até chegar ao nível 100. Uma notificação apareceu, mas Jinwoo a ignorou. Ele se aproximou do cadáver do Rei das Formigas e comandou: "Erga-se!" De repente, tudo ficou escuro, como se ele tivesse entrado em outra dimensão. Assim como entrou, ele saiu, sem entender o que aconteceu. Atrás dele, um casulo de sombra se formou. Desse casulo, emergiu uma sombra que tomou a forma do Rei Formiga. Satisfeito com a extração, Jinwoo mandou-o seguir. Para sua surpresa, a sombra falou, algo que nenhuma outra fez, nem mesmo Feng, que sabia falar a língua humana. Uma notificação revelou que essa é uma sombra de grau Marechal. Jinwoo percebe que deve ser por causa desse nível. Isso quer dizer que em algum momento as outras sombras também vão poder falar. Aproveitando a oportunidade, ele perguntou se o Rei Formiga realmente queria servir, se foi ele que o matou. Se ajoelhando, a sombra respondeu: "Eu sei, foi você que me matou, mas agora eu renasci e devo essa nova vida a você. Juro servi-lo pela eternidade, então por favor, me dê um nome." Jinwoo pensou e deu a ele o nome Beru. Satisfeito, Beru declarou que será uma honra servi-lo. Olhando ao redor, Jinwoo lembrou que Beru é um rei, e todo rei precisa de servos. Então decidiu erguer as demais formigas. No continente, algumas formigas invadiram a cidade e os caçadores locais estavam em desvantagem. Percebendo a quantidade de inimigos, ordenou que Beru reduzisse os números. Obedecendo, ele levantou o voo. Na cidade, formigas estavam prestes a matar Gong e Juhi. Porém, um raio azul fatiou os insetos e em instantes todas as formigas invasoras foram destruídas. No helicóptero, os caçadores enfrentavam um enxame. A barreira de proteção que os defendia do enxame acabou sendo destruída e o fim parecia iminente. Mas aí, um raio vaporizou as formigas e abriu caminho. Pela janela, viram Jinwoo, que eliminou todas as formigas, garantindo um retorno em segurança. Em pouco tempo, todas as formigas foram derrotadas. E assim, todos os caçadores voltaram para casa em segurança. O presidente ficou muito feliz por tudo ter dado certo.
o terror da ilha Jeju finalmente acabou. O dia seguinte foi o funeral dos caçadores que faleceram durante a raid. Jin-Woo estava presente. As opiniões sobre ele estavam divididas. Alguns o agradeciam por salvar a todos, enquanto outros o criticavam, dizendo que se ele tivesse participado desde o início, as perdas seriam menores. Yeon-woo pediu para ele levantar a cabeça, dizendo que se não fosse por ele, teria sido muito pior. Agradecendo pelas palavras, Jin-Woo foi embora. Na saída, ele encontrou o presidente Go-Ken. Ele elogiou a sua participação na ilha Jeju. Jin-Woo agradece o elogio. Go-Ken lamenta por não poder ter Jin-Woo como um caçador exclusivo da associação, mas pelos seus feitos, ele ofereceu qualquer pedido. Jin-Woo agradeceu. Em relação ao pedido, ele respondeu que deseja criar a sua própria guilda. Enquanto isso, na ilha Jeju, caçadores Rank A exterminavam as formigas sobreviventes. Durante a missão, encontraram um homem estranho, falando uma língua desconhecida. O capitão exigiu que ele se identificasse, mas alguém lançou um feitiço que os fez dormir. Da escuridão, surgiu um ancião de pele azulada. Com a sua presença, eles conversam sobre terem sentido uma presença familiar na ilha e questionaram o porquê dele estar ajudando os humanos. Intrigado, o ancião quer saber o que ele está pensando. O cabeludo respondeu que aquele cara sempre foi estranho, mas para ter respostas teriam que falar com ele. O ancião disse que isso ficaria para outra ocasião. Abrindo um portal, diz que já confirmou o que queria e chamou o cabeludo para ir. Mas ele responde que vai ficar mais um pouco. Antes de ir embora, o ancião pediu para ele não chamar a atenção. Depois disso, ele foi embora. Sozinho, o cabeludo murmurou que não era a hora nem o lugar. Enquanto abriu um portal, ele fala que se aquela mulher tivesse aparecido, a ilha inteira teria desaparecido. Ao atravessar o portal, alguém surgiu. Esse alguém é o pai de Jin-Woo, que estava vigiando aqueles dois. Na Coreia, em meio ao trânsito, Jin-Woo falava com Ji-Woo por telefone, revelando que a criação da sua guilda foi aprovada. Feliz, Ji-Woo prometeu dar o seu melhor para ajudar. De repente, Song apareceu, dizendo que também entraria na guilda e faria o seu melhor. Satisfeito, Jin-Woo desligou. Durante o engarrafamento, ele recebeu uma ligação de Go-Ken, informando que uma dungeon surgiu na rodovia. Como estava exatamente ali, Jin-Woo aceitou resolver. Quando chegou lá, um representante avisou que outros caçadores chegariam para ajudar, mas Jin-Woo recusou. Ele diz que pode resolver isso sozinho. Após entrar na dungeon, o portal mudou de azul para vermelho. Lá dentro, Jin-Woo suspirou. Ele percebeu que entrou em outro portal vermelho. Se lembrando do compromisso que tem com sua mãe e irmã, ele decide terminar rápido para não se atrasar. Invocou as suas sombras, cada uma surgindo de forma épica, culminando num painel totalmente foda. Fora da dungeon, Ein-cha e Jeon-hee conversavam sobre Jin-Woo. Ela revela que o admira. Apesar do seu incrível poder, ele usa para o bem dos outros. Decidida a ficar ao seu lado, prometeu acompanhá-lo em todas as batalhas futuras. Dentro da dungeon, enquanto as sombras faziam a limpeza, Jin-Woo refletiu que agora ele é forte, porém o mundo é grande. Sempre vai ter alguém mais forte. Para proteger o que lhe é precioso, precisa se fortalecer. Nesse mundo, caçadores nasceram para caçar, mas não dá para saber quando o caçador vai virar a caça. Os papéis podem ser invertidos a qualquer momento. Por isso, todos querem se fortalecer, seja para proteger a família, provar algo para alguém ou até mesmo desafiar o destino. Só que, diferente dos outros, Jin-Woo pode crescer infinitamente por conta própria, tornando-se o predador mais poderoso e, futuramente, o mais forte caçador de todos os tempos.